No vídeo de hoje, a gente vai falar do grande potencial da EZTEC. Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Vale aqui só destacar que a gente já tem um vídeo de EZTEC no canal e essa daqui é uma atualização desse vídeo, uma versão melhorada. Mas ao longo desse vídeo, a gente vai falar sobre o funcionamento, o histórico e fazer uma análise sobre o setor de construção civil e também vamos ver o histórico e também fazer uma análise da EZTEC. E no fim do vídeo, eu vou falar qual que é o grande problema de se investir em EZTEC hoje. Então, quando a gente fala sobre o funcionamento do setor imobiliário, tudo começa com a compra de um terreno. As grandes construtoras da Bolsa de Valores têm vários terrenos comprados em várias regiões e essa somatória de terrenos é chamada de land bank, ou banco de terrenos, traduzindo para o português. Depois que a empresa compra o terreno, a próxima etapa é a etapa de projeto. E é uma etapa muito importante, porque é aqui que vai entrar toda a parte de engenharia e de previsão de todos os custos da obra, de quanto vai custar cada unidade, cada apartamento, por exemplo. Então essa é uma parte muito importante. A próxima parte é a venda na planta, ou seja, a empresa vai vender as unidades que ela vai construir antes mesmo de construir. Depois ela vai para a parte de construção. E por fim ela vai para a entrega das chaves, que é quando o pessoal que compra na planta efetivamente termina de pagar o apartamento e também isso vai acabar fazendo com que sobre algumas unidades nesse prédio que ficou sem vender e ela vai fazer essa venda das unidades prontas. Só que aqui vem o grande problema do setor imobiliário, quando a gente olha os gastos e a receita de cada fase. Quando a gente analisa os custos e a receita que uma construtora tem, a gente vê que tem um grande problema. Primeiro ela paga para só depois ela receber. Então ela paga com a compra do terreno, ela paga com o projeto, ela só vai começar a receber alguma coisinha lá na venda na planta. Mas a maior parte da receita vai vir na entrega das chaves, enquanto a maior parte dos gastos foi na fase da construção, que foi na fase anterior. Então, só depois do empreendimento pronto, a empresa vai conseguir saber se ela teve lucro ou prejuízo nessa operação toda. Como as construtoras primeiro pagam para fazer a construção, para só depois receber o dinheiro, o que limita a quantidade de projetos que uma construtora consegue lançar é a quantidade de dinheiro que ela tem. Mas a margem da construção civil é muito grande. Isso vai causar que, na prática, ela consiga vender os apartamentos por um preço muito maior do que o custo que ela teve para construir os mesmos. Por causa dessa margem muito grande, ela pode pegar empréstimos, muito deles a um juros até relativamente alto, para fazer a construção de novos empreendimentos. E devido a essa alta margem que ela tem nesses empreendimentos, ela consegue pagar essa dívida que ela tem. O nome disso é alavancagem, ou seja, ela consegue pegar a dívida para fazer mais construções e ganhar mais dinheiro. Isso vai gerar um grande problema que a gente vai falar um pouquinho mais tarde no vídeo. Mas existe também um modelo ideal de vendas. A venda na planta, as vendas com as unidades ainda não construídas, ela é menos lucrativa do que você vender já com a unidade pronta. Mas a parte da venda na planta é muito importante para gerar capital para a continuidade da obra e também para dar mais segurança para a empresa que as unidades que ela está construindo vão ser vendidas. Na prática, o que você espera de uma construtora é que já no lançamento, ou seja, quando ela anuncia que vai fazer esse empreendimento, ela já venda 50% de tudo que ela vai construir antes mesmo dela começar a construção. Espera-se também que ela venda por volta de 30% durante a construção e 20% acabe ficando em estoque, ou seja, 20% ela deixa para vender depois de pronto e ela consegue uma margem mais alta. Essas porcentagens aqui de 50, 30 e 20 são só para ter uma ideia mesmo de qual que seria um modelo ideal de vendas para uma construtora, porque são essas porcentagens que vão gerar o maior equilíbrio entre rentabilidade, segurança e fluxo de caixa. Em determinados momentos a gente vai ter uma grande ascensão econômica, ou seja, a economia vai ir muito bem, e aí todo mundo vai querer, parece que ao mesmo tempo, trocar de casa, trocar de comércio, procurar um prédio maior. Isso faz com que as construtoras ganhem muito dinheiro nessa fase. Só que também tem a parte de recessão econômica, onde ninguém quer trocar de casa, ninguém quer abrir um novo negócio. Isso faz com que a queda nos lucros das construtoras em recessões econômicas seja muito grande. E como a gente pode ver aqui no slide, isso acontece em ciclos. Ou seja, em uma hora a gente tem uma ascensão econômica, depois uma recessão econômica, depois uma outra ascensão, depois outra recessão e por aí vai. Isso fica muito nítido quando a gente olha o gráfico do lucro líquido da EZTEC. A gente vê que de 2007 a 2013, o seu lucro aumentou mais de 13 vezes e caiu por volta de 7 vezes entre 2013 e 2018, quando em 2018 voltou a subir. Vale aqui só destacar que o resultado de 2017 teve um não recorrente, que a gente vai falar ao longo do vídeo, mas a partir desse gráfico aqui, do lucro líquido da EZTEC, a gente consegue ver a ciclicidade do setor de construção civil. Só que lembra que eu falei que as construtoras elas podem se alavancar, elas podem tomar dívida para fazerem mais empreendimentos e com isso ganhar mais dinheiro?
Então, tem um problema muito grande aqui quando acontece essa mudança de ciclo, quando a gente está num momento de ascensão econômica e a gente começa a fazer essa transição para uma recessão econômica. Porque muitas dessas construtoras estão muito endividadas. E os juros em cima dessa dívida não é algo barato. Então, quando ela está construindo esses novos empreendimentos alavancada, ela precisa, de qualquer jeito, vender esses empreendimentos. Ou seja, se ela está construindo 100 apartamentos em um prédio, ela precisa vender os 100 e ponto final. Quando você tem a mudança do ciclo econômico, a gente parte por uma recessão, ninguém mais quer comprar um novo apartamento. Mas ela precisa vender de qualquer jeito. Então, muitas dessas construtoras acabam baixando o preço até valores abaixo do que ela pagou para construir, simplesmente para se livrar desse apartamento e conseguir pagar um pouco da dívida. É muito importante que o investidor tenha noção que o maior risco de uma construtora é a dívida, porque quando acontece essa mudança de ciclo, muitas construtoras extremamente endividadas acabam não conseguindo vender os seus apartamentos mesmo a qualquer preço e com isso acabam indo à falência. Na última mudança de ciclo que a gente teve, que foi lá em meados de 2013, muitas construtoras que estavam extremamente endividadas não conseguiram vender os seus apartamentos e com isso, devido à alta dívida que tinha, muitas delas foram à falência ou outras estão em recuperação judicial até hoje. Mas a EZTEC ela tem esse problema? Ela pode ir à falência? Não, a EZTEC não pode, porque a EZTEC ela tem um diferencial muito importante. A EZTEC ela tem a característica de não se endividar para viabilizar novos projetos. Como assim? A EZTEC atualmente ela tem um caixa de 1,3 bilhão de reais, ou seja, ela tem dinheiro suficiente para construir tudo o que ela gostaria de construir sem precisar de capital de terceiros, sem precisar então fazer dívida e pagar juros em cima dessa dívida para fazer os seus empreendimentos. E obviamente esse caixa de 1,3 bilhão não caiu do céu, ele foi formado ao longo de muitos anos de acúmulo dos lucros dos empreendimentos passados da empresa. Ou seja, a EZTEC ela não tem a característica de distribuir muitos dividendos, porque ela opta por reter esses dividendos e formar esse caixa gigantesco para viabilizar suas operações sem necessariamente precisar de dívida. E aqui tem um ponto muito interessante, que como ela tem caixa, ela não precisa se endividar para fazer os seus empreendimentos. Quando tem uma virada de ciclo de mercado e os preços não ficam bons para as vendas dos imóveis que ela tem, ela simplesmente não vende. Ela pode esperar até o próximo ciclo. Ela não precisa vender correndo como as outras construtoras fazem. Ela simplesmente cruza os braços e espera de novo um momento oportuno. Isso aconteceu com um prédio muito interessante chamado EZ Tower. Esse prédio aqui da foto é um prédio comercial e ele começou a ser construído em 2012. Em 2013, uma das torres foi vendida, ainda na fase de construção, e o prédio foi entregue em 2014. Vale destacar que em 2014 a gente estava no ápice da crise econômica brasileira e a EZTEC simplesmente não recebeu nenhuma oferta muito boa pelo prédio, então ela simplesmente cruzou os braços e esperou em algum momento que tivesse uma oferta muito interessante. Isso só foi acontecer em 2017, quando ela recebeu uma oferta de mais de 300 milhões de reais pelo prédio. Então, voltando a olhar no lucro líquido da EZTEC, esse salto no ano de 2017, ele é por conta da venda desse único imóvel. A EZTEC também ela é uma empresa 100% focada na região metropolitana de São Paulo. Vale destacar que na última alta do ciclo econômico, lá por volta dos anos 2000, muitas construtoras resolveram atuar no país inteiro e sair construindo em vários lugares que elas nunca tinham construído antes. E com o tempo isso se mostrou um erro muito grande. Basicamente, todas as empresas que fizeram isso acabaram se dando muito mal com a virada do ciclo econômico por volta da década de 2010. O Ernesto Zarzur, que é o fundador da EZTEC, que infelizmente veio a falecer recentemente, que a EZTEC só constrói aonde a vista alcança. Isso explica muito porque a EZTEC só atua na cidade de São Paulo. Ela tem ótimas margens e sempre conseguiu ser muito lucrativa nessa região. Desde 2007, que foi o seu IPO, ela sequer apresentou um trimestre de prejuízo. Por que a EZTEC vai ficar se arriscando em desbravar outras regiões se na região que ela está, ela já consegue ser muito lucrativa? Então, na visão da EZTEC, ela não vê o porquê fazer isso. A EZTEC ela tem tanto caixa que ela mesma consegue financiar alguns dos seus clientes. Então, quando esse cliente ele não consegue um bom financiamento no banco, a EZTEC consegue, com capital próprio, fazer esse financiamento para o cliente. Isso é um ponto positivo, porque ela consegue aí receber uma boa quantidade de juros por essa dívida, e também o imóvel está dado como garantia, o que faz aí com que o risco seja relativamente bem baixo. Um outro ponto muito positivo da EZTEC e que o investidor precisa levar muito em consideração no setor de construção civil é o controle de custos. Lá na parte de projeto, você deve calcular o quanto vai custar para construir um empreendimento inteiro, isso levando em consideração a inflação que vai acontecer nos próximos anos. Isso é uma missão muito complicada, tanto que
Todas as empresas de construção civil, por melhor que a sua parte de projeto seja, geralmente acaba acontecendo uma vez ou outra um estouro de custos. A obra acaba dando um prejuízo, ela acaba dimensionando errado e gastando mais do que deveria. Obviamente isso acontece muito pouco na EZTEC, mas sim, acontece às vezes. Falando agora um pouquinho do controle acionário de quem que é o dono da EZTEC, a família Zazur, que é a família fundadora da empresa, atualmente controla 56% das ações. Isso é um ponto positivo, porque no ramo de construção civil é muito importante que os controladores e os investidores estejam alinhados buscando os mesmos objetivos, que no caso é a maior rentabilidade a longo prazo. Por exemplo, a EZTEC ela tinha projetado de lançar novos empreendimentos no valor de 4 a 4,5 bilhões de reais entre 2020 e 2021. Com o desaquecimento do mercado econômico, com o desaquecimento do mercado imobiliário, a empresa preferiu lançar apenas 3,5 bilhões de reais como valor total dos seus empreendimentos. Isso porque a empresa prefere buscar melhor rentabilidade nos seus empreendimentos no longo prazo. Ou seja, por que ela vai gastar agora bons empreendimentos que ela já tem projetado, se ela pode esperar o mercado dar uma melhorada para conseguir vender esses empreendimentos de forma mais rentável? Isso mostra que a empresa está muito alinhada com o longo prazo. Um outro ponto muito positivo da EZTEC é que em 2019 ela fez um follow-on, ou seja, ela emitiu novas ações e vendeu essas ações e com isso ela captou 900 milhões de reais para o caixa da empresa. A EZTEC usou esses 900 milhões de reais para a compra de novos terrenos. Com isso a EZTEC possui um land bank, ou seja, um banco de terrenos muito robusto. Isso vai fazer com que ela não precise se preocupar com a compra de novos terrenos para os próximos anos. Vale lembrar que o terreno ele representa por volta de 20% do valor final do imóvel. Mas qual que é o grande problema de se investir na EZTEC hoje? Bem, antes de falar isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você estiver gostando do vídeo. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas falando agora, o grande problema da EZTEC é que ninguém sabe como serão os próximos anos da empresa. Mas o mercado acredita que vai ser muito ruins. Tanto que a empresa vem sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então, na visão do mercado, ela vale menos do que tudo isso. O que mostra que a EZTEC está realmente num preço muito barato. E considerando o potencial da empresa, é muito possível que a empresa dobre ou até triplique o valor da ação quando tiver uma nova virada do ciclo econômico para uma alta. Mas vale destacar um ponto muito importante, que apesar da EZTEC estar muito barata hoje em dia, nada impede dela ficar mais barata ainda. O cenário macroeconômico pode se deteriorar ainda mais e isso fazer com que a EZTEC caia mais ainda do preço atual. Isso dando oportunidade do investidor comprar a EZTEC ainda mais barato. Mas como que você pode resolver esses dois problemas de uma vez só? Simplesmente fazendo a mesma coisa que eu faço, que é ir comprando ações da EZTEC aos poucos. Você determina uma concentração na carteira que você quer ter dessa empresa e todo mês você vai comprando um pouquinho. Com isso, se ela cair, você consegue comprar mais barato, mas se ela subir, você já comprou um bom tanto a um preço já muito bom. E esse vídeo vai ficando por aqui, então se você gostou, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e a gente se vê no próximo vídeo.